Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Tem horas que parece que o mundo está de cabeça para baixo, que o planeta está fora do eixo. A vontade é gritar: pare o mundo que eu quero descer. Mas não existe outra terra. Por isso, a Mercedes-Benz quer ajudar a descobrir um caminho melhor, mais ecológico, mais inclusivo, mais justo. Caminhos para um novo mundo. São diversas iniciativas pela sustentabilidade em todas as unidades e áreas de atuação da Mercedes-Benz. Sim, existe um caminho. Atitudes sustentáveis fazem parte da nossa essência. Devolver água tratada ao ambiente, preferir as fontes de energia renovável e cuidar do bem-estar animal, firmando parcerias globais, ajudando a desenvolver as melhores práticas, faz com que, além de agentes, sejamos a inspiração para que mais pessoas façam algo também. Ser parte de algo maior não tem nada de mágica, mas é mágico. BRF. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Agora a gente entra no nosso último painel, o painel quando a gente fala sobre prevenção à lavagem de dinheiro, o nosso quinto painel do dia. Para compor aqui o painel comigo, eu vou estar moderando, então estou fazendo hoje como mestre de cerimônias e também vou ser o moderador desse painel, um tema que eu sempre gosto de estudar e participar de palestras e tudo mais, como ouvinte ou como moderando ou palestrando. E hoje, para estar aqui conversando com a gente convidou dois grandes nomes,
Primeiro, para compor a nossa mesa virtual, eu queria convidar o Dr. Diogo Castor, que ele possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele é mestre em Política do Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, doutorando em Direito Econômico pela PUC do Paraná, foi procurador federal da Advocacia Geral da União entre 2011 e 2012, e promotor de justiça pelo Ministério Público do Paraná de 2012 a 2013 e aprovado no concurso de defensor público em 2010. Atualmente é procurador da República no Paraná. Muito obrigado, seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Agora eu vou também apresentar o Dr. Onásio Farias. Ele é sócio das práticas de forense, investigações e serviços de disputas na Grant Thornton Brasil. Possui mais de 26 anos de experiência profissional em investigação e repressão a crimes cibernéticos, crime contra o sistema financeiro nacional, a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, desvio de recursos, fraudes contra instituições financeiras, tráfico de entorpecentes, tráfico de armas e entre outras modalidades criminosas. Exerceu vários cargos como delegado de Polícia Federal, também alcançou a certificação internacional CANS, a principal certificação internacional na área de prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seja bem-vindo, Onásio. Muito obrigado, Márcio. É um prazer para mim aqui dividir essa mesa aqui com o Dr. Diogo Castor, com você, que está sempre aí abrilhantando os eventos da ECN e trazendo bons tópicos e assuntos aí para serem discutidos e para que nós tenhamos aí um ambiente mais ético nos negócios. E acho que esse é o ponto, antes de passar para vocês poderem falar, né, e tudo mais, acho que esse é um ponto para a gente refletir também, né? Quando a gente fala de prevenção à lavagem de dinheiro, muitas das vezes a gente só vê no noticiário, é sempre lá do outro lado, é sempre uma notícia só na TV, mas eu gosto de sempre trazer essa reflexão para todo mundo que está assistindo, e quando eu tenho essa oportunidade. Às vezes, a lavagem de dinheiro pode acontecer muito mais próximo do que a gente imagina. Ou do que a gente quer acreditar. A gente às vezes está andando no nosso bairro, não importa a cidade de onde a gente esteja, você pode às vezes achar que aquele lugar é super fantástico, interessante, mas você também não consegue, acha ele bonito, mas às vezes você não consegue entender como ele consegue sustentar muitos anos, às vezes você sem ver praticamente algum cliente ali dentro. Então, quando a gente começa também a refletir sobre essas ideias, refletir que isso pode estar muito mais próximo do nosso negócio, com quem a gente está trabalhando, quem são os nossos parceiros de negócios aqui dentro, em tudo isso que pode prejudicar, da mesma forma que a gente falou de compliance no painel anterior, o quanto uma lavagem de dinheiro, ou você fornecer ou trabalhar com uma empresa que possa estar lavando dinheiro, o quanto isso pode impactar, isso pode realmente estragar ou piorar muito o seu negócio. E eu trouxe aqui, antes da gente começar a nossa discussão, eu trouxe alguns números abertos do governo, é o número do COAF, para vocês terem uma ideia, na elevação desse número de comunicações. Para vocês terem uma ideia, em 2019 a gente teve mais de 3.600.000 comunicações, 2020 quase que dobrou 6.200.000 comunicações entre os envolvidos, as partes obrigadas, né, para o COAF, e já nesse ano, até o mês de agosto, pelo menos é o que estava lá dizendo no próprio site do COAF, todas as informações estão abertas no sistema do COAF, é aberto ao público, tá? 4.800.000, quase 4.900.000 comunicações. Quando a gente começa a pensar, caramba, a gente está elevando muito as comunicações, né? E isso é verdade. E o que a gente percebe também é que boa parte dessas comunicações, só para vocês trazerem, eu vou trazer, a gente tem dois tipos de grandes comunicações, a comunicação de operações em espécie e as comunicações suspeitas, são dois tipos de comunicações que entram dentro do próprio COAF, mas a gente vem observando a elevação em percentual, aqui não vem dizendo percentual, vem número absoluto, mas em 2020, só para trazer esse número, foram 4.700.000 transações comunicadas por ser comunicação de espécie, que tem o valor mínimo para para ser comunicado, e mais de 1.400.000 transações suspeitas. Isso vindo por diversos canais, não é só os bancos, e isso acaba indo para o
sistema, né, de ilícitos informados e acaba fazendo um trabalho de intercâmbio junto com as diversas esferas do governo para poder fazer investigação. Por isso que eu vou fazendo esse panorama também aqui para você. E aí, o que isso traz alguns estudos para o próprio COAF? Também lá diz. Então, boa parte, por exemplo, trazendo aqui o número do ano passado, desse ano, na verdade, dentre as comunicações que tiveram, mais de 1.765 casos de suspeita de, por exemplo, corrupção, mais de 1.140 casos de, às vezes, fraude. Isso são números que estão sendo analisados pela esfera pública e tudo mais, mas só para a gente começar a ver quanto isso acaba impactando no nosso governo e na nossa vida, e às vezes a gente está passando aí fora e nem imagina que tem tanta coisa acontecendo, né? E quando a gente olha, eu trouxe a parte de relatórios algumas informações, claro, boa parte das concentrações é onde tem a maior parte das rendas, a maior parte das empresas, a maior parte das pessoas. Ela está concentrada no Sudeste, Distrito Federal e também no Paraná. Então, quando a gente olha ele em um gráfico de estados, né, dos relatórios. Então, eu trago esse leve pano de fundo aqui para vocês, de informações, até para eu poder passar para os doutores que estão aqui com a gente, para poder explorar um pouco mais, cada um na sua esfera, né? O Diogo, que tem uma esfera aí como Procurador da República, poder trazer para a gente como isso funciona. Então, primeiro eu vou chamar o doutor Diogo para poder falar. Diogo, você pode contextualizar um pouco da tua experiência, né? Como é essa questão da prevenção e também da propriamente dita da lavagem de dinheiro e do combate ao terrorismo? Eu passo a palavra para você. Não, Márcio, boa tarde. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade, a Escola Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação, dizer que é uma satisfação estar presente, cumprimentar o doutor Onasi Farias, dizer que também é uma honra compartilhar essa mesa com ele, e também a todos os presentes. Vejo aqui 53 participantes. Nessas épocas de pandemia, a gente não consegue enxergar o público, mas temos que se adaptar. Basicamente, a esfera que eu atuo no Ministério Público Federal. Atualmente, eu sou responsável pelo Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República de Curitiba. Durante algum tempo, aí 5 anos, eu fui um dos membros da Operação Lava Jato, e nesse trabalho a gente enfrentou bastante essa questão da lavagem de dinheiro. E como que eu posso, de repente, contribuir para o debate? A gente tem que entender que, quando foram citadas aí comunicações do COAF, entre outras coisas, né? Há sempre um longo caminho, né? A partir do momento suspeito de uma operação de lavagem de dinheiro num órgão de inteligência como o COAF, ou levantamento de suspeitas de uma operação ilícita de reciclagem de capitais em outro órgão, como a Polícia Federal, ou mesmo a Receita Federal, até chegar no Ministério Público, até ser proposta uma ação judicial, e isso se traduzir realmente numa condenação criminal. O que eu posso dizer é que, durante a nossa experiência, principalmente nos anos da Operação Lava Jato, havia uma coordenação bastante efetiva entre os órgãos encarregados dessa persecução penal, né, que envolvia tanto a Receita Federal, quanto o COAF, quanto a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, para levantamento de informações, né? E a partir do momento que chegam essas informações, por exemplo, essas informações do COAF, geralmente são informações que não chegam muito prontas, digamos assim, são informações de inteligência, né? Então elas demandam aí diligências apuratórias, e
principalmente envolvendo aí quebra de sigilo bancário e fiscal dos alvos. E a partir disso, o Ministério Público Federal, no primeiro passo, recebe essas informações, analisa se elas têm alguma plausibilidade jurídica, se tem aí um alvo determinado, uma pertinência temática com que se está investigando o nosso ofício, né? Por exemplo, no caso lá da Lava Jato, tinham determinados alvos, as informações tinham que versar especificamente sobre as atividades daqueles alvos, exatamente sobre as atividades criminosas naquele contexto que estava sendo já investigado. E a partir dali é feito outras diligências, né, apuratórias, principalmente cruzamento com nossa base de dados investigativa, né, principalmente cruzamento de relacionamentos ou com a base já existente de quebra de sigilo bancário, se alguma coisa aparece daquele alvo, para daí, em seguida, fazer medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal, que devem ser deferidas por um juiz. O juiz, autorizando essas medidas, é enviado para os bancos. Instituições financeiras têm um prazo, elas enviam pelo sistema eletrônico do próprio Ministério Público. E, uma vez que recebida daí essas informações bancárias mais refinadas, aí vai ser montado o quebra-cabeça aí das possíveis práticas envolvendo lavagem de dinheiro, né? Vai se apurar a existência do crime antecedente, que é imprescindível, que pese não seja imprescindível a prova cabal do crime antecedente, pelo menos indícios suficientes, né? O que a legislação exige. E uma vez superada todas essas fases, é identificada aí uma possível tipologia de lavagem de dinheiro e oferecida uma denúncia criminal à justiça. E aí essa denúncia criminal ainda vai passar por um crivo de primeira instância, e uma vez aceita, ela vai ser iniciado o processo criminal em primeira instância, né? E aí a reflexão que eu tenho feito ultimamente é a efetividade que a gente tem tido nos últimos 2 anos, muita dificuldade, né? Principalmente em razão aí de algumas reações institucionais ao combate dessa modalidade de crimes. Geralmente essa modalidade de crimes, lavagem de dinheiro, envolve pessoas com alto poder aquisitivo, alto poder político, maiormente quando se tratam de lavagem de capitais, cujo crime antecedente é o crime de corrupção ou outros crimes contra a administração pública. E nos últimos anos aí temos, depois de uma janela de oportunidades iniciada pelo Mensalão e continuada durante aí o início da Operação Lava Jato, se viu aí algumas reações institucionais que realmente dificultaram ou praticamente impossibilitaram a responsabilização efetiva dessas práticas, né? Então, o que seriam essas reações institucionais, né? São entendimentos jurisprudenciais de cortes superiores aí bem desfavoráveis, questionando questões formais e investigativas, como, por exemplo, competência da Justiça Federal e não da Justiça Eleitoral, para apurações que envolvem aí suposto financiamento de agentes políticos para uso em campanhas, também questões relativas à suspensão de investigações que utilizaram dados do COAF. Houve também uma decisão nesse meio tempo que praticamente inviabilizou todas as investigações relacionadas ao COAF durante um período de 6 meses, seguidos também de aprovações de leis de conteúdo bem duvidoso do ponto de vista meramente jurídico, como leis que prevêem aí punição de promotores com abuso de autoridade, dificultação do processo de colaboração premiada, a questão também de uma série de processos de punição de membros do Ministério Público nos órgãos correcionais, entre outras coisas, né? Então, o quadro atualmente é um quadro complicado na apuração dessas práticas dentro desse contexto, né?
em que pese acreditamos que seja algo cíclico, né? Quando você trabalha com esse tipo de apurações, você tem que estar também preparado a essas questões, né? A gente tem que entender que a própria lavagem de dinheiro não se trata de um problema meramente criminal. Não pode ter uma ilusão que é meramente criminal o problema, né? Quando a gente fala em corrupção, e principalmente lavagem de dinheiro da corrupção, é um problema muito mais complexo, né? Seria sociológico, político, institucional aqui no nosso país. Então, temos que ter estratégia, resiliência e paciência para se reinventar e acreditar ainda que é possível que essas práticas aí não fiquem impunes, né? A gente sabe que o crime de lavagem de dinheiro por si só já é um crime bastante complexo, bastante difícil de se descobrir, e você investigar, você depende aí de uma capacitação técnica muito grande, e a partir do momento que você consegue apresentar aí uma denúncia na justiça, você ainda tem um longo caminho pela frente, aí, um processo que sofre muitas pressões políticas, né, principalmente quando envolve pessoas de alto poder aquisitivo, muitas pressões em cortes superiores, muita chance de anulação, de retirada de competências, mudanças bruscas de entendimentos jurisprudenciais, como acompanhamos na Lava Jato. Teve um caso que eu lembro que o rapaz é um gerente da Petrobras que tinha 48 milhões de reais escondidos nas Bahamas, e houve um processo, houve uma condenação em primeira instância, a condenação depois foi anulada na Corte Superior sob o argumento de que o réu colaborador não pode apresentar alegações finais junto com os réus que não são colaboradores, sob a alegação de violação da contraditória pela defesa. A questão é que realmente a lei de colaboração premiada, então vigente naquela época, nada previa sobre isso, né? Não dispunha dessa forma, e o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, além de decidir que praticamente legislar sobre a forma de a ordem de alegações finais dos réus, ele ainda aplicou entendimento retroativo, né? O mesmo tendo sido feito agora com a questão aí da suposta competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes de corrupção que tenham qualquer tipo de ligação com o financiamento de campanhas, né? Então, também é um entendimento que, do meu ponto de vista, não é dos mais razoáveis, mas ainda que tem esse entendimento que deve ser aplicado para o futuro e não para casos passados. Então, essa esteira, vários casos têm sido perdidos, digamos assim, e o trabalho somente do Ministério Público Federal tem sido bastante dificultado. E também, recentemente, há não muito tempo atrás, houve uma mudança brusca do entendimento sobre a prisão em segunda instância, que era uma bandeira antiga e que acho que a sociedade entendeu num determinado momento que tinha sido superado, mas sem ter nenhum fator externo relevante ou conjectural, houve uma mudança também no sentido de que não seria mais permitido essa questão da prisão em segunda instância. Então, o que acontece é que você tem muita dificuldade de terminar o processo já em primeira instância devido a esses outros fatores que eu citei. Caso você consiga vencer e terminar o processo, aí você vai ter que percorrer uma estrada longa aí que envolve 4 instâncias, e o problema é que cada instância você não tem um número limitado de recursos judiciários, né? Cada réu pode interpor quantos recursos ele quiser em cada degrau de jurisdição. E muitas vezes tem casos aí práticos que são mais de 40 recursos no mesmo processo, o processo não acaba nunca, só acaba quando passa muito tempo e prescreve. E não suficientes recursos ainda aos réus é facultada a possibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, mesmo que se eles não tiverem presos, o que também acaba muitas vezes aí provocando algumas distorções aí que a gente tem acompanhado. Então, da atuação prática do Ministério Público Federal é isso que eu posso dizer
da experiência recente, né? Tivemos aí uma janela de oportunidades interessantes, principalmente a questão de compliance foi uma questão que se intensificou no Brasil, as normas de conformidade, prevenção à lavagem de dinheiro, a ética nos negócios, a partir principalmente de acordos de leniência firmados na Operação Lava Jato, grandes empreiteiras, até a maior empreiteira do Brasil acabou, diante aí de robusteza de provas de corrupção, firmando acordos de colaboração premiada. Isso gerou aí uma expectativa de quebra paradigmática em relação à própria forma de fazer negócio no Brasil, a questão de evitar ilegalidades, né, evitar a corrupção, evitar a lavagem de dinheiro durante algum tempo que se pensou que realmente, uma vez que essas práticas ocorressem, poderia haver uma estabilização efetiva, mas, infelizmente, os últimos anos têm sido marcados por alguns retrocessos institucionais, da minha perspectiva, que não favorecem muito, não premia muito o bom gestor, né, tanto público quanto privado, né, porque tudo é baseado na questão da possibilidade efetiva de punição. Então, se você não tem uma fiscalização e uma ameaça potencial de ser responsabilizado por uma prática ilícita, você tende a continuar adotando esse comportamento criminoso, né? Uma premissa básica do próprio ser humano, né? Crime e castigo, digamos assim, né? Qual que é o incentivo para se conformar com a lei, né? Se você se portar de acordo com a legislação. E, enfim, no nosso caso específico, essas empresas que tinham um histórico já de corrupção sistêmica, de processos aí de lavagem de dinheiro bastante complexos, durante um período, acho que elas tiveram um grande incentivo institucional do sistema de justiça criminal e mesmo civil, demonstrando que o crime não compensava, né? E hoje, a reflexão que eu boto se não estaria havendo aí uma nova mudança nesse comportamento, talvez seja aí um assunto que o doutor Onasi Farias também pode contribuir. Realmente, doutor Diogo, quando a gente observa um ciclo de persecução criminal, né, com a investigação criminal, e com, posteriormente, o processo, né, advindo aí de uma ação penal, principalmente aí no que diz respeito aos crimes de corrupção, aos crimes de lavagem de dinheiro, né, a gente percebe que houve alguns avanços e, atualmente, nós estamos vivenciando e presenciando e assistindo alguns retrocessos. Durante boa parte da minha vida, né, eu trabalhei de forma incansável aí na parte de investigações criminais, normalmente relacionadas aí a lavagem de dinheiro, independentemente do crime antecedente, né? Hoje a gente não fala nem de crime antecedente, mas sim infração penal antecedente, né? Que aí congloba os crimes e as contravenções penais. E, com certeza, a gente via muito nós termos uma ação mais efetiva, principalmente no que diz respeito a algumas técnicas de investigação, aqui bem mencionado pelo senhor, da colaboração premiada, que anteriormente, na 9.035, era denominada de delação premiada, né? Que elas eram muito bem aceitas quando o crime antecedente era tráfico de entorpecente ou outros crimes que não tinham como agentes políticos ou grandes empresários. Posteriormente, isso teve sim uma mudança, né? Principalmente a partir da ação penal 470, né? Conhecida como mensalão, ganhou uma notoriedade e com mais consistência com o início aí da Lava Jato, entre outras operações de repercussão não só nacional, como de repercussão internacional, fez com que algumas pessoas que até então se consideravam inalcançáveis pelo sistema de responsabilização criminal passassem a verificar o risco de terem aí a sua liberdade de ir e vir
rodada por ação do Estado em virtude das prisões, sejam elas prisões em flagrantes, prisões temporárias ou mesmo prisões preventivas. Contudo, a gente tem observado realmente que tanto o Ministério Público Federal quanto a Polícia Federal, e aí eu coloco também os magistrados de primeiro grau, principalmente aqueles que atuam, que oficiam, junto às varas especializadas de lavagem de dinheiro e crimes financeiros, né, atuando de forma bastante contundente, com bastante cautela, né, nos dias de hoje, tentando aí trazer os elementos de provas que sejam bem consistentes para embasar uma decisão judicial, se condenatória, com uma cadeia de custódia de provas aí bem formada. Mas nem sempre, né, as discussões, quando chegam aos tribunais superiores, né, se baseiam unicamente no mérito, mas muitas vezes utilizam-se de algumas estratégias de defesa, né, para se contestar aí a forma, o procedimento. E aí, na forma e no procedimento, termina-se aí muitas vezes, como o senhor aqui mesmo mencionou, com relação à parte de colaboração premiada, né, termina-se muitas vezes aí inovando-se, né, sem um amparo legal, né, e muitas vezes aí tendo algumas decisões que são consideradas, para aqueles que atuam de uma forma independente, decisões teratológicas. Mas o que eu posso afirmar para o senhor, depois de aposentado, né, e passando aí a visualizar não só o combate à lavagem de dinheiro, mas sim a prevenção à lavagem de dinheiro, é que a maior parte das nossas empresas, principalmente daqueles que são obrigados lá pelo artigo 9 da Lei 9.613, muito preocupados em atuarem de forma efetiva a atender às determinações e às regulamentações na prevenção à lavagem de dinheiro. Isso por quê? Porque os riscos à reputação, né, eles transcendem ao nosso território. Eles ultrapassam as lides territoriais brasileiras, né? Então, essas empresas, elas muitas vezes elas estão de olho também no que os investidores, fundos de investimentos, clubes de investimentos, investidores em bolsa, estão visualizando da sua conduta no ambiente de negócio. Então, essa noção que foi muito bem posta após aí a entrada em vigor da Lei 12.846, a Lei Anticorrupção para as empresas, né, e adrede aí a Lei de Lavagem de Dinheiro, a 9.613, que é de 98, né, fez com que as empresas tomassem uma precaução maior e atuassem de maneira mais transparente e com observância ao compliance regulatório e aos riscos que pode ter no que diz respeito à prática de ilícitos. Porque uma vez isso veiculado na imprensa, a mácula reputacional ela não se retira. Pode até se ganhar na justiça posteriormente, né? Mas fica aquela mancha, seja com relação ao CNPJ, seja com relação ao CPF, né? Então, hoje mesmo pela manhã, eu estava participando de um outro evento onde nós estávamos avaliando a percepção de risco hoje dos empresários no que diz respeito à responsabilização criminal por problemas relacionados a fraudes, a crimes empresariais, à corrupção e à própria lavagem de dinheiro, né? Porque isso faz com que a imagem da empresa, a imagem pessoal do executivo fique realmente manchada e termina trazendo enormes prejuízos para ele, não só no campo jurídico, legal, né? Mas também no campo financeiro, no campo de risco operacional. Então, nós temos vários impactos aí que hoje, principalmente os empresários, e
aí eu falo também dos grandes empresários, né? Eles ficam analisando o custo-benefício de estarem envolvidos em situações como essa, de suas empresas estarem envolvidas ou terem o seu nome envolvido e sendo veiculado na imprensa, né, tanto nacional como internacional, porque hoje os meios de comunicação eles não estão restritos só ao território brasileiro, né? O que se publica hoje na internet ganha o mundo. Nós estamos vivendo hoje num mundo muito globalizado, onde as informações elas percorrem os 4 cantos do mundo numa velocidade muito grande. Então, isso faz com que a grande maioria dos empresários, principalmente aqueles que nós temos contato aqui, né, pela Grant Thornton, na área consultiva, na área investigativa, tenham respeito pelas regras, né, queiram estar em conformidade com elas e estejam cada vez mais se imbuindo de práticas que transforme o ambiente de negócio num ambiente de negócio limpo, num ambiente de negócio ético. O que muitas vezes se contrapõe, né, de uma certa forma, ao que nós estamos vendo no campo político, no campo jurídico, lato sensu falando, né? Porque a gente vê que, enquanto os negócios estão lutando para ter um ambiente cada vez mais ético, a gente não vê essa força de vontade, né? Essa aderência, essa luta constante por parte de algumas entidades públicas, de alguns entes públicos. Então, isso, de fato, nos entristece, né? E aqui eu falo, nos entristece como funcionário público de carreira que fui por mais de 30 anos, e um apaixonado por investigações que sou, e continuo acreditando que isso, como o senhor bem falou na sua fala, né, na sua exposição, na sua parte expositiva, eu acredito que isso seja algo cíclico e que nós vamos retomar esse caminho em breve. Não porque politicamente se queira, mas porque é uma conjunção de forças que estão vindo de fora para dentro, né? A gente verifica que algumas leis que foram promulgadas, né, que foram elaboradas pelo nosso Congresso, né, e por algumas casas legislativas, elas tiveram uma pressão muito forte de órgãos internacionais, né, seja a ONU, seja a OCDE, seja a Organização Mundial de Comércio. Por quê? Porque o Brasil precisa estar inserido dentro do ambiente de negócio mundial. E hoje, o ambiente de negócios no mundo não aceita mais empresas com práticas ilícitas, empresas com práticas de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque isso causa prejuízo, né? Tem um estudo até do Banco Mundial e do FMI que se estima que nós perdemos mais de 1,3 trilhão de dólares por ano só em lavagem de dinheiro. Não vou nem aqui mencionar em corrupção. Então, isso não agrada às outras nações, não agrada às outras instituições multilaterais, internacionais, e não agrada aos investidores. Ninguém quer investir mais em empresas que tenham práticas ilícitas, práticas não transparentes, práticas que não obedeçam o ESG, práticas que não estejam em compliance, né? E muito menos práticas aí atreladas à lavagem de dinheiro, ao financiamento ao terrorismo ou ao financiamento à proliferação de armas de destruição em massa. Então, por isso, eu acredito que seja por questões aí internas, com a força da nossa população querendo um ambiente em um país mais íntegro, seja por uma força externa, nós vamos viver ainda outros tempos em que essas ações na seara criminal, né, capitaneadas aí pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela Justiça Federal ou pelos demais órgãos que integram aí aos órgãos de persecução penal, eles
retomem aquele caminho que nós estávamos tendo e que estava muito enaltecendo a nossa população, enaltecendo as nossas instituições, quando nós iniciamos essas investigações aí que fizeram tanto, que trouxeram tantos benefícios, né, para a lisura das ações nas nossas empresas e tiveram uma repercussão de forma muito positiva para o restante do mundo. Eu acredito que nós tenhamos aí, doutor Diogo, um papel de fundamental importância. O senhor aí, como um membro combativo aí do Ministério Público, né, sabe que as investigações no campo da lavagem de dinheiro, elas são extremamente complexas, né? Principalmente porque nós dependemos muito de cooperação jurídica internacional, né? Mas também dependemos muito das instituições internas, principalmente do mercado privado, né? Das instituições financeiras, das seguradoras, das corretoras e todas aquelas pessoas obrigadas aí a reportarem indícios de operações suspeitas, para que nós possamos aí de forma efetiva, combater esse mal que nos assola, que é a lavagem de dinheiro e que é a corrupção, seja ela como crime antecedente ou não, da lavagem de dinheiro. Márcio? Eu queria complementar, até na fala de vocês, me fez aqui trazer algumas reflexões também, né, até com o Dr. Diogo, falando de algumas dificuldades realmente que podem acontecer no lado processual, né, que é uma esfera longa e tudo mais, e você, Onasi, trazendo esse outro lado, você pelo lado investigativo e hoje na iniciativa privada. Eu vou trazer também o meu lado de estar trabalhando há 2 anos aí na área de prevenção à lavagem de dinheiro, mas na verdade com conteúdo para as pessoas. Então, visitando muitas empresas e órgãos, às vezes até públicos, quando você podia, né? Agora não se pode mais, em virtude da pandemia, mas o que eu percebi nessa minha trajetória aqui, que realmente muitas das empresas, no que o Onasi disse, principalmente as empresas que lidam internacionalmente, ela tem uma preocupação da sua reputação e ela sabe principalmente com operações, se ela tiver ativos nos Estados Unidos e se ela for pega em qualquer tipo de operação, como foi caso de empresas brasileiras, acabam tendo multas milionárias e não tem opção, e é com fisco lá, e não vem o dinheiro para o Brasil, não precisa nem ir, ele já fica lá, então, porque ele é um crime transnacional. Então isso também vê que as grandes empresas se preocupam demais, que tem a ver com isso tudo, da parte da lavagem de dinheiro, e que tem a ver com corrupção, só fazendo um match disso, que é a preocupação também preventivo das empresas, é com quem ela está fazendo o negócio. Por quê? Ela sabe que algumas listas são de sanções internacionais que a gente tem, e também aqui pelo governo brasileiro tem a questão dos PEPs, né, que acaba também tendo as empresas monitorarem para que ela está vendendo. Então, acho que esses são pontos importantes. Por que eu estou dizendo isso? E o Onasi trouxe o Dr. Diogo trouxe um ponto falando das pessoas obrigadas, e o Onasi complementou. E eu tenho um fato que eu gosto de sempre olhar o número do relatório do COAF, porque ele traz alguns sinais. E a gente vê que realmente áreas, às vezes, que passam a ser obrigadas e tem uma fiscalização mais próxima, acabam também trazendo mais informações. Só um exemplo aqui, a gente vê os notários, que antigamente não precisavam, ou passaram a ser obrigados pelo Conselho Nacional de Justiça, e só para ter um número aqui, eu vou atrás dos númerozinhos, mas no ano passado foram 120 mil notificações. Nesse ano, até agosto, 118 mil notificações. Por que eu estou dizendo isso? É só para trazer um exemplo. Quando você começa a ter um holofote e que quem está fazendo, que são os casos, por exemplo, só trouxe o exemplo do cartório, fazendo a transação, tem que se preocupar com esse tipo de situação, ele também começa a notificar, porque ele começa a ter preocupação se ele não vai ser prejudicado no negócio dele também, né? Então, acho que esse é um ponto
é importante que a gente veja que as pessoas obrigadas, as empresas obrigadas acabam, de uma certa maneira, trazendo uma sinalização e auxiliando o governo e querendo cooperar o máximo possível, né, na sua grande maioria, né, podemos dizer assim, e buscam informações sobre isso. E eu pensei, não sei se posso trazer uma pergunta para você, doutor Diogo, pensa no seguinte, como é que você enxerga hoje os grandes desafios aí na prevenção, às vezes, da própria lavagem de dinheiro? O que você acha que poderia ser feito, na sua visão? A minha perspectiva é que nós temos aí mecanismos importantes de prevenção à lavagem de dinheiro. O COAF sempre foi um órgão muito combativo, a própria inteligência da Receita Federal, o Ministério Público, a Polícia Federal. Mas a minha ceticidade versa sobre a questão da atual momento. Nós não temos uma perspectiva real de responsabilização, né? Então, o doutor Onásio pode até me ajudar quando a gente fala lá daquelas... Lá na faculdade, a gente vai aprender lá as teorias da pena, né? Quando a gente fala lá, teoria da prevenção geral negativa, né? Que fala que, basicamente, a norma tem que induzir uma coação psicológica no potencial autor do crime para que ele não delinqua sob a possibilidade de ser punido, né? E atualmente isso está muito enfraquecido. Até no escolha que você falou, eu vejo uma coisa muito interessante. Realmente, se você tirar uma fotografia do passado, até você fala aí Operação Lava Jato, entre outras coisas, você vai ver que realmente se alguém foi responsabilizado de forma bem dura, foram os empresários envolvidos em esquemas de corrupção, né? Os agentes políticos acabaram não sofrendo as mesmas responsabilizações, né? A gente tem uma sensação que é real de que os empresários, sem foro privilegiado, eles realmente, muitos ficaram anos presos aí, até casos aí do peiteiros da Odebrecht, ficaram mais de 2 anos em regime fechado, que realmente é uma coisa inimaginável. E o mesmo não aconteceu com os possíveis políticos, que, segundo o próprio relato desses empresários, foram os beneficiários finais de recursos públicos desviados, né? Muitos desses políticos, inclusive, continuam atuando na vida pública com cargos de destaque e até mesmo utilizando esses cargos aí para algumas práticas que dificultam aí novas apurações e intimidam qualquer pessoa que ousar em tentar responsabilizar algum político nesse tipo de crime. O que eu vejo também, já que está bem dentro do que o Márcio falou, da questão da eticidade dos negócios, que a gente via das empresas gigantes aí durante a Operação Lava Jato, aí posso falar que foram dezenas de acordos de leniência com base na lei anticorrupção, mas boa parte desses acordos de leniência, eles tinham basicamente duas razões de ser, né? Uma, ou realmente tinha uma situação que as investigações chegaram aos empresários, aos executivos do grupo, e esses empresários estavam presos, né? Isso gerou uma mudança de postura dessas empresas. E outro também muito comum, só que talvez pouco lembrado, é quando as empresas tinham ações na Bolsa Americana, algumas empresas grandes que também tinham atividade nos Estados Unidos. E a gente via que essas empresas com ações nos Estados Unidos tinham uma vontade de resolver de forma compositiva o mais rápido possível, porque ali eles entendiam que o DOJ americano, a SEC americana, realmente iam ter uma punição efetiva, né? Então, a gente via muito pouca preocupação em relação às ações brasileiras, digamos assim. Me parece que eles já tinham uma sensação de que essas ações da lei anticorrupção brasileira teriam pouca efetividade ou seriam aí alteradas em cortes superiores em Brasília, como realmente
acabou acontecendo, né? A gente não teve uma ação da Lava Jato de improbidade ou cível de anticorrupção que já chegou ao fim com condenações duras. Mas, do outro lado, eles tinham muito receio da atividade dos americanos, né? Que lá eles não tinham essa expectativa de que conseguiriam uma decisão judicial rápida e obstrutiva de forma tão séria. E esse fator foi um fator que levou muitas empresas a querer resolver as questões aqui no Brasil e fazer até fazendo um acordo conjunto com os americanos, né? Para fim que eles pudessem continuar exercendo as atividades nos Estados Unidos. Isso eu sempre vi com bastante tristeza. Até algumas reuniões eu perguntava, assim, algumas reuniões mais francas com alguns advogados, falava, olha, porque, olha, isso aqui vamos botar no acordo essa ação, daí o advogado vira, olha, doutor, o negócio é o seguinte, essas ações aqui não tem problema para a gente está preocupado em resolver perante o DOJ. Né? Tipo, mais ou menos falando, a gente sabe que as ações judiciais brasileiras, nosso sistema de justiça tem algumas arestas aí que podem ser aproveitadas. Então, o que encoraja realmente as empresas a uma mudança compositiva, fazerem acordos, revelando fatos de lavagem de dinheiro e corrupção, acaba muitas vezes sendo a pressão do governo norte-americano. Outros episódios que a gente presenciou foram empresas que, por exemplo, fizeram um acordo de leniência com o Ministério Público, por exemplo, e essas empresas, posteriormente, acabavam sofrendo represálias de outros órgãos aí responsáveis por investigar essas práticas, por exemplo, o TCU, às vezes a CGU. Eu lembro um exemplo concreto, uma empresa que firmou um contrato com um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal e, inclusive, nesse acordo havia aí a menção a algumas pessoas de outros órgãos de controle, como beneficiárias de corrupção, e pouco tempo depois, outro órgão de controle acabou abrindo um procedimento bem drástico contra essa empresa, alegando que o acordo era com o Ministério Público e não era com ele, cobrando multas aí bem altas, né? Ainda no Brasil também é uma certa irracionalidade no tal do sistema U, né, que chamam, o colega aqui que escreve sobre isso, ele fala sistema U, daí você faz um acordo com o Ministério Público, daqui a pouco esse acordo é anulado no Tribunal Superior, alegando que o Ministério Público não tem legitimidade para um acordo de leniência. Daí você faz um acordo com a CGU, daí vem o TCU cobrando ressarcimento que ele entende necessário, que não foi parte do acordo. Daí se o cidadão faz um acordo com o TCU, daí vem a CGU cobrando, ou vem o Ministério Público, ou seja, é um sistema um pouco demanda alguns aperfeições ainda, né? Talvez tenha algumas arestas aí jurídicas e uma racionalização que precisa ser feita, né, para promover uma segurança jurídica que, infelizmente, no Brasil não é assim nenhum exemplo de segurança jurídica. Então, hoje, mesmo quando você fala em acordos, o cidadão faz um acordo, amanhã ou depois muda a lei ou muda um entendimento jurisprudencial aplicado retroativamente e a situação dele volta a ser instável, digamos assim, como esse episódio que eu comentei, né? Então, demanda alguns aperfeiçoamentos, né? Eu acho que tem essa conscientização, a questão do power of embarrassment, né? Que acho que o Márcio falou, o poder da vergonha pública, mas a gente tem que entender a reflexão que nós temos que fazer. Eu acho que, será que da perspectiva das instituições públicas, se existe uma vontade política real de combater de forma efetiva essas práticas, né, que a gente está aqui debatendo. Existe uma vontade real e efetiva de combater, por exemplo, a corrupção e a lavagem de dinheiro da corrupção? Será que existe? Acho que é interessante, até o doutor Onasio falou uma coisa que eu também sempre reflito, né? Enquanto estão sendo prendidos traficantes, principalmente terroristas, ladrões, estelionatários, latrocidas,
Eu não costumo ver uma narrativa de abusos processuais, ou não é uma coisa muito comum você ter processos sendo anulados por supostos vícios processuais, ou mesmo ataques diretos a membros do Ministério Público, da Polícia e da Magistratura que participam desse tipo de apuração. Agora, o mesmo acaba não acontecendo quando passa por uma seara de corrupção política institucionalizada, né? Que a gente vê uma reação muito forte, uma tentativa de deslegitimação da figura dos investigadores, e uma série de decisões em todas as esferas de governo, tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo, que procuram enfraquecer esse tipo de apurações ou mesmo punir as pessoas que se aventuraram nelas, né? Então, você veja, aqui no nosso passado recente, uma série, como comentei, série de decisões judiciais bem questionáveis do ponto de vista jurídico, mas não se restringiram ao Poder Judiciário. Eu acho que o próprio Poder Executivo, que tinha uma expectativa de combate, se elegeu, inclusive, com uma expectativa de combate forte à corrupção político-empresarial, acabou que, já nos primeiros anos de governo, a mudança que se viu não foi bem nesse sentido, né? Passou até pelo próprio enfraquecimento do COAF, e de outras instituições de controle, e no legislativo a aprovação aí de diversas leis. Aí agora, semana passada, aprovaram uma lei que praticamente esvazia a lei do ficha limpa, né? Questão que torna elegível aquele que teve as contas rejeitadas durante o cargo anterior. Então, é um momento complexo. Acho que iniciativa privada, e o pessoal da iniciativa privada tem uma função bastante relevante em assumir uma quebra paradigmática, numa postura mais ética, mas eu entendo que, da outra parte, é muito difícil você ter essa postura ética no âmbito privado se você não vê a mesma postura ética no âmbito político, público-político, né? Você vê aí a situação de pandemia que nós passamos bastante difícil, e acho que ontem mesmo o governador do Amazonas, que é um estado bastante carente aí de recursos, que virou réu numa ação penal por desvio de dinheiro de Covid. Daí você tem o governador do Rio de Janeiro que sofreu um processo de impeachment também por solicitação de vantagens devidas envolvendo a pandemia do Covid. Então, isso gera bastante ceticidade, né? Muitas vezes na gente que está do lado do só mesmo público. E só que temos sempre que entender, como comentei, como o doutor Onásio Farias comentou, que são fases, são momentos. Acho que tudo na vida acaba girando, acaba sendo cíclico, né? Então, acreditar que é possível sempre fazer a coisa certa, e questão a curto, médio prazo, a gente consegue algumas transformações relevantes, né? Essas transformações que a gente quer, quando a gente fala em eticidade no Brasil, né, principalmente na política, é uma coisa complexa, não é uma transformação fácil. Acho que às vezes a ingenuidade da gente achar que com uma atuação isolada ali no Ministério Público, no meio problema de desvendando problemas criminais, a gente vai conseguir mudar a forma de pensar aí que vem há 530 anos no Brasil, na forma de fazer política. Às vezes essas mudanças ocorrem, mas elas são bem mais lentas. Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigado pelos seus pontos aí, as suas considerações no lado processual. A gente já está indo para uma reta mais final, até porque a gente vai, daqui a pouco, ter o evento final também do pessoal da USB. Então, eu queria puxar agora para a gente ir para as considerações finais de cada um. Como o Dr. Diogo acabou de falar, eu vou passar para o Dr. Onásio. Dr. Onásio, queria que você desse um overview na sua visão nesse lado investigativo, lado privado também, que você tem essa experiência, mas as considerações finais sobre o tema, para depois a gente partir já para finalizar o nosso painel.
Ok, Márcio. É importante a gente observar, né, que a parte de prevenção à lavagem de dinheiro, ela sempre auxilia os órgãos de persecução criminal, né? Principalmente quando aquelas pessoas que são obrigadas a reportarem indícios de suspeitas de lavagem de dinheiro, o fazem de maneira adequada e seguindo as normativas aí dos órgãos supervisores e reguladores, né? Seja ele o Banco Central, a própria CVM, a própria SUSEP, entre outros. E o que a gente começa a perceber é que quanto mais detalhado são esses relatórios, né, maiores são as ações implementadas por parte do COAF, que é a nossa unidade de inteligência financeira. E isso possibilita a ter melhores relatórios de inteligência financeira sendo encaminhadas aí aos órgãos de persecução criminal, ao Ministério Público, à polícia e aos demais órgãos, aí, os laboratórios de lavagem de dinheiro espalhados pelo Brasil, né, fazendo com que nós tenhamos aí por parte essas agências de law enforcement ações mais efetivas, ações mais baseadas em informações que os levam a conseguirem provas mais robustas e, consequentemente, condenações com provas melhores. Então, o que eu posso falar é o seguinte, Márcio, como palavras finais, né? É que tenhamos mais vontade, né, de aderir às práticas, boas práticas, porque nós precisamos fazer um Brasil melhor, não só para as presentes, mas como para as futuras gerações. E isso perpassa, seja pelos crimes de corrupção, seja pelos crimes de lavagem de dinheiro ou qualquer outro crime. O doutor Diogo muito bem falou que não viu nenhuma mudança no que diz respeito à repressão dos crimes que não envolve aí grandes conglomerados econômicos ou atuação de agentes políticos, né? Como, por exemplo, o tráfico de entorpecente, o roubo, homicídios e tudo mais. Mas o que acontece é que o nosso país precisa, né, como a gente fala, né, não basta ser honesto, né? Nós temos que parecer honestos. Então, nosso país precisa mandar um recado para o resto do mundo de que nós estamos no caminho certo. E isso, como eu bem falei há pouco tempo atrás, né, vai acontecer de uma maneira ou de outra. O doutor Diogo até falou, né, que nos acordos de leniência, alguns advogados e algumas empresas estavam mais preocupados com as penalidades que poderiam sofrer junto à SEC norte-americana ou junto ao DOJ. Né? Seja por forças externas, ou seja, por conta da nossa população reivindicando seus direitos e colocando eles na rua, né, de maneira ordeira, evidentemente, e fazendo com que essas autoridades nacionais escutem, né, nós vamos trilhar aí um caminho mais ético, mais limpo, mais transparente e mais obediência às normas, porque as empresas precisam disso para poderem sobreviver, para poderem continuar os seus negócios, para poderem produzir e para poderem gerar riquezas. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade, obrigado à Escola Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovações pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês, né, para falar sobre este tema ou sobre temas de investigações corporativas, porque são as duas áreas pelas quais eu sou apaixonado e continuo na labuta no dia a dia, porque eu quero ainda fazer algo que seja bom para o nosso país e algo que realmente ajude o nosso povo, a nossa nação, né, ter um país melhor, porque eu sei que esse país aqui que nós estamos vivendo tem um potencial enorme. Basta que nós queiramos desenvolver e nós queiramos e nós agirmos com inteligência, né, força e beleza para que nós tenhamos
um país cada vez mais equitativo, um país que respeite mais as pessoas e que gere riqueza para que essas pessoas saiam da linha de pobreza e se transformem num país realmente desenvolvido por todos os aspectos. Obrigado, doutor Onassis, pelas suas palavras, pelas considerações finais. Agora eu vou passar para o doutor Diogo, para ele também fazer as considerações finais dele no painel. Doutor Diogo. Obrigado. Eu acho que nós temos aí que continuar sempre otimistas em relação ao futuro. Temos que ser sempre resilientes, acreditar que as mudanças são possíveis, reforçar sempre o papel aí da iniciativa privada, que é o grande motor propulsor da economia do país. Né? Sem iniciativa privada, o país não existe praticamente. Eu acho que é o empreendedorismo que mantém as engrenagens da própria administração pública girando. E em relação a algumas reflexões que a gente propôs aqui, eu acho que temos que trabalhar sempre para melhorar. Nós temos, principalmente da minha perspectiva, eu acho que não pode nunca perder o idealismo e a capacidade de se dignar com o que acha errado. E eu tenho isso bastante forte, enraizado para mim, então escolhi seguir esse caminho do Ministério Público, e dentro do Ministério Público trabalhar com essas apurações bastante difíceis e rumorosas que expõem o membro a alguns riscos, tanto mesmo pessoais quanto de ataques de reputação, mas eu ainda continuo bastante firme no propósito de continuar esse enfrentamento a esses crimes de colarinho branco, essas operações de lavagem de dinheiro, de corrupção, né? Sendo certo que todo ganho deve ser enaltecido. E eu acho que temos que sempre chegar à metade cheia do copo. Nos últimos anos tivemos uma evolução brilhante na apuração desse tipo de práticas criminosas e conseguimos recuperar valores nunca imagináveis de desvio de recursos públicos. Né? Eu lembro que o primeiro acordo que nós fizemos, que era um valor, acho que de 70 milhões de reais, que já era inédito para a história do país, um agente público devolvendo 70 milhões de reais, nós ficamos bastante empolgados, imaginar que todo o nosso trabalho já tinha recuperado 70 milhões de reais, jamais pensamos que ao final dessa longa história, mais de 10 bilhões de reais iam ser devolvidos diretamente aos cofres públicos por meio de acordos em diversos setores, tanto na questão de empreiteiras, de obras da Petrobras, quanto até mesmo na questão de corrupção envolvendo concessionárias de rodovias federais do Paraná, outras operações envolvendo fundos de pensão em Brasília, desvios na saúde no Rio. Então, houve um efeito multiplicador, algumas pessoas realmente foram estabilizadas, valores foram devolvidos, e devemos seguir acreditando que outras janelas de oportunidade surgirão, que às vezes devemos pensar também que um mar calmo não faz um marujo bom, né? Como diria meu saudoso pai, às vezes é necessário passar por alguma tormenta para a gente se fortalecer. E eu tenho convicção que essas experiências, tanto sejam positivas, sejam não tão positivas, proporcionalizar um amadurecimento das instituições, das pessoas que lá trabalham, e mesmo da questão dos agentes privados também nos seus negócios, para que possam realmente promover uma quebra de paradigma e elevar o Brasil a uma condição de um país seguro e ético para a realização de negócios. Então, agradeço a todos aí, dizer que foi uma satisfação
sempre estarei à disposição aí para o que precisarem em debates em relação a esses temas. Obrigado mais uma vez, doutor Diogo, também pelas suas considerações. Eu acho que quando eu falo de prevenção à lavagem de dinheiro, até anotei algumas coisas para mim, para a gente poder falar. Acho que a gente está falando de um congresso aqui, de um evento de compliance com vários aspectos. A gente finalizou com prevenção à lavagem de dinheiro. E eu acho que a gente não pode esquecer, nós temos que ser compliance. A gente fala da esfera pública, falou aqui, processual, falamos de investigação, falamos de lavagem de dinheiro, falando desse último painel, mas a gente também precisa pensar. Nós somos cidadãos, se a gente quer um Brasil melhor, nós temos que fazer o nosso papel bem feito. Então, eu acho que, para mim, a base também disso tudo é a sociedade ir melhorando nos atos que são feitos no nosso dia a dia, mais pequenos que sejam. Às vezes é aquele furar de fila que a gente não precisaria furar de fila. A gente poderia guardar o nosso lugar. A gente falou de lavar dinheiro, mas aqui a gente está falando de ser ético. E ser ético, o dinheiro é só uma consequência disso tudo. Então, o que eu quero dizer é, sejam compliance, sejam vocês. Porque se a gente fizer o nosso papel e a gente disseminar, cada um fazendo o seu papel e pensando no melhor, a gente consegue o quê? Fazer uma sociedade melhor. Fazer que todos realmente sigam a melhor maneira de viver, de uma maneira ética, sem pensar em burlar as leis existentes. E com isso, eu acredito, na minha opinião, que a gente poderia ter um Brasil ainda melhor do que a gente tem. É uma evolução quando a gente fala na prevenção e também no combate ao terrorismo aqui no Brasil. A gente vem vindo, nos últimos anos, o crescimento das empresas no lado de prevenir e também do lado público também de trabalhos interessantes de estourar operações mostrando efetivamente o trabalho, toda a investigação, todo o processo que é feito. Então a gente vem coisas que de repente há 20, 30, 40 anos atrás a gente nunca imaginou ter isso. E por fim, e realmente vocês dois estão certos, né? A pressão internacional, quando a gente fala de DoD, SEC, assim, empresas internacionais, vem uma pressão realmente muito maior, porque realmente é diferente a mecânica jurídica de lá, é diferente da nossa. Não sou advogado, mas sei que realmente são situações bem diferentes e as empresas também se preocupam em estar lá. Então, o que eu quero finalizar nisso é que traz reflexões para a gente e cada um de nós pode fazer o nosso Brasil melhor se a gente conseguir efetivamente melhorar. Mais uma vez, quero agradecer a audiência estar aqui com a gente, aos nossos patrocinadores, apoiadores, todo o pessoal da organização, o pessoal da USB, que nos apoiou não só na organização hoje, mas há mais de 6 meses a gente conversando para criar esse dia, esse nosso trabalho em conjunto aqui. Então, muito obrigado. A gente, como a gente está participando do último dia do Congresso Pacto pelo Brasil, hoje às 19 horas no canal do YouTube, eles vão transmitir a palestra magna deles, falando sobre o encerramento, né? Eles vão fazer realmente o encerramento do painel, do evento deles, e vai falar sobre a estratégia brasileira de transformação digital e Plano Nacional de IoT, com José Gontijo, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É lá no canal da USB, tá? Desconecta, a gente tem um tempinho, tem 45 minutos aí, às 19 horas eles voltam lá. Nós aqui da EZN, na semana que vem, nós vamos ter um workshop gratuito falando sobre due diligence, vai ser no dia 29 de setembro, e o próximo congresso vai ser o Congresso Compliance Across Bahia, que vai ser no dia 7 de outubro, daqui a 2 semanas. Tá? Então, toda semana a gente está tendo eventos gratuitos aqui também, dentro da plataforma da EZN. Você que já se registrou nesse, a gente vai também repassar. Quero desejar uma excelente noite, um bom resto de evento com o time do pessoal da USB, e nos vemos em breve no nosso próximo evento. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Tchau, Nazi. Tchau, Diogo. Tchau, tchau.